eum eligere, quem secundum Deum, iudico eligi debere. O filme Conclave, lançado em 2024, mergulha no coração político e espiritual da Igreja Católica para explorar poder, fé, dúvida e identidade. Fé e dúvida podem andar juntas? Será que podemos considerar a eleição do Papa como algo puramente divino ou é puramente humano? Será que a ambição pelo poder pode corromper até mesmo as pessoas consideradas mais santas? Neste vídeo, vamos analisar essa obra sob 4 dimensões: teológica, social, psicológica e pessoal, para tentarmos entender como se dá essa relação entre fé, poder e tradição e o que podemos aprender com isso. O filme Conclave, lançado em 2024, dirigido por Edward Berger, acompanha o cardeal Lawrence, vivido aqui pelo excelente ator Ralph Fiennes, durante um tenso processo de escolha do novo Papa após a morte inesperada do pontífice. Enquanto o mundo observa, segredos profundos, intrigas políticas e disputas ideológicas emergem dentro dos muros do Vaticano. Em meio à pressão espiritual e às ameaças externas, Lawrence é forçado a confrontar sua fé, sua consciência e o verdadeiro significado do poder. O grande diferencial desse filme está no contexto que estamos falando dele agora. Apesar do filme ter sido lançado em 2024, ou seja, um ano anterior ao ano do falecimento do Papa Francisco, que aconteceu recentemente, o filme tem atraído agora muitos curiosos. Porque na data que eu estou gravando esse vídeo, estamos prestes a iniciar um novo conclave, que vai dar início aí ao processo de votação para a escolha do novo Papa da Igreja Católica. Certainty is the great enemy of unity. O discurso de abertura do cardeal Lawrence sobre abraçar a incerteza mostra a tensão entre a ação humana e a ação de Deus na condução da igreja. Não pretendo aqui entrar em detalhes sobre como isso ocorre dentro do catolicismo, até porque eu não sou católico. Mas sabemos que as decisões humanas podem ser falhas, até mesmo vindo de pessoas bem intencionadas. E precisamos tomar muito cuidado com isso, pois em contextos abusivos, líderes mal intencionados tendem a querer dar carteirada sobre a sua posição para poderem dar credibilidade às suas falas e decisões. Frases como "eu sou homem de Deus, eu sei o que estou fazendo", "Deus falou comigo e é assim que tem que ser", tendem a ser utilizadas em contextos religiosos, tanto cristãos quanto não cristãos, com a finalidade de exercer domínio e poder sobre as pessoas. Deus pode direcionar decisões? Sim. Temos vários exemplos na Bíblia, como a escolha de Matias como substituto de Judas entre os apóstolos, ou na escolha dos diáconos para cuidarem da distribuição de doações aos necessitados, como podemos ver no livro de Atos. Deus pode usar a sabedoria e o conhecimento que Ele deu a cada um de nós para poder guiar as nossas decisões em escolhas mais sábias. No caso do conclave, a forma como ele é executado transmite credibilidade aos fiéis católicos, pois é um número grande de cardeais que votam, estando ali isolados do mundo e concentrados em oração, com experiência e conhecimento necessário para tal ofício. Assim como diz a Bíblia em Provérbios 11:14, na multidão de conselheiros há segurança. I thought we had your support. Assim como em toda instituição, há visões e perspectivas diferentes sobre temas variados dentre os cardeais votantes. No filme, podemos ver nitidamente o choque entre grupos mais progressistas, como o cardeal Bellini, e grupos mais tradicionalistas, como o cardeal Tedesco. Enquanto um defende uma maior abertura da igreja sobre temas como diversidade e respeito a outras crenças, o outro grupo defende um retorno aos tempos mais rigorosos da igreja. Essa tensão aumenta ainda mais após o atentado terrorista que ocorre durante a votação. A nossa sociedade está cheia disso e é mais natural que essa polarização seja também refletida dentro da própria igreja. Somos pessoas diferentes e temos perspectivas diferentes sobre as coisas. O grande desafio nisso é chegarmos a um local de respeito mútuo e diálogo, e é o que se espera de cristãos maduros. Infelizmente, temos visto muitas atitudes imaturas de líderes religiosos nos últimos anos quando o assunto é respeitar quem pensa diferente. Numa das cenas que se seguem após o atentado terrorista, o cardeal Tedesco se manifesta de forma enfática, dizendo que o caminho para lidar com aquela situação era uma nova guerra santa, ou seja, lidar de forma violenta e rigorosa como os muçulmanos que crescem em número cada vez maior na Europa. Um caminho totalmente contrário ao que Cristo nos ensinou no Sermão do Monte, mas é um caminho que infelizmente muitos cristãos resolveram trilhar ao longo da história e que ainda podemos ver nos dias de hoje. Isso mostra que não aprendemos nada nem com Cristo, nem com os apóstolos e nem com os erros da história. Uma outra questão importante levantada pelo filme, e eu confesso que eu fiquei pensando durante muito tempo depois, as implicações disso caso acontecesse na vida real, é a possibilidade de uma pessoa intersexo assumir um papel de sacerdote da igreja. O personagem Benítez, que é um dos cardeais votantes e que no final do filme é eleito como papa, é uma pessoa intersexo.
Mas o que significa isso, Douglas? É mais um gênero com nome difícil para eu decorar? Não, não é nada disso. Intersexo é um termo que descreve pessoas que nascem com características sexuais como genitália, cromossomos e gônadas, que não se encaixam nas definições típicas de masculino ou feminino. Essas variações podem ser visíveis ao nascimento ou apenas identificadas mais tarde, durante a puberdade ou exames médicos. É importante destacar aqui que intersexo não é um gênero, e nem está ligado à identidade de gênero ou orientação sexual. É uma condição natural humana e faz parte da diversidade do desenvolvimento humano. Embora em contextos clínicos o termo anomalia já tenha sido usado, hoje essa linguagem é evitada por carregar um tom um pouco pejorativo. O foco contemporâneo, tanto na medicina quanto nos direitos humanos, é tratar a intersexualidade como uma variação e não como uma doença, defendendo o respeito à autonomia corporal e à dignidade da pessoa. No filme, nós não podemos ver o que vai acontecer no futuro e quais serão as implicações disso naquele contexto. Porém, de acordo com o mundo em que vivemos, a gente pode imaginar como seria. O grande ponto aqui é que a gente sabe que Deus pode usar qualquer pessoa da forma como Ele quiser. Todos nós possuímos qualidades e debilidades também que podem nos auxiliar a servir os outros e até mesmo ter mais empatia pelas pessoas. Não existe uma pessoa mais capaz e perfeita para ser usada por Deus. Todos nós somos incapacitados e imperfeitos para sermos usados por Ele, mas Ele nos usa assim mesmo. Olha o que o texto bíblico diz. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. Perhaps it is my difference that would make me more useful. Olha, e uma forma de você ser muito útil e me abençoar aqui nesse canal é deixando o seu like aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para que o vídeo continue alcançando pessoas, né? Quando você dá o seu like, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo vale a pena ser visto e ele vai conseguir, então, entregar esse vídeo para mais pessoas. E caso você tenha acompanhado aí os vídeos desse canal e esteja gostando, considere se inscrever aqui embaixo também, deixa aí a sua inscrição para que você possa continuar acompanhando todos os vídeos que eu lanço por aqui semanalmente, ou pelo menos tento lançar semanalmente, né? É um conteúdo que eu preparo com muito carinho. Eu espero que você esteja gostando. Então, considere fazer essas duas coisas por mim, beleza? I would like you to withdraw your name from the next ballot. Sabemos que o poder pode corromper qualquer pessoa. Tanto a história dos papas quanto os fatos contemporâneos podem nos mostrar isso. No filme vemos cardeais lutando nos bastidores, usando chantagem, coerção e até compra de votos. Um espelho das armadilhas do poder e dos riscos de corrupção interior, que até os homens considerados mais santos estão sujeitos a cair. Dizem que a forma de você conhecer de verdade o caráter de alguém é dando poder para essa pessoa. Uma pessoa de bom caráter e boas intenções não se transformará com o poder em mãos. Mas se der o mesmo poder para uma pessoa mau caráter e com más intenções, ela se transformará completamente. E muitas vezes até usando o nome de Deus para os seus próprios fins, ou ocultando erros gritantes do passado obscuro, como no caso do cardeal ADM e da freira Chanumi, que tiveram um filho no passado, mas que foi entregue para adoção. Como eu disse antes, a própria história dos papas pode nos dar exemplos de como o poder pode corromper até as pessoas que nós consideramos mais santas. O Papa Alexandre VI, que foi pontífice entre 1492 e 1503, ficou conhecido pela ostentação de riqueza, nomeação de familiares para cargos e múltiplos filhos reconhecidos publicamente. O Papa João XII, que foi Papa de 955 a 964, subiu ao papado na adolescência e foi acusado de venda de cargos eclesiásticos e promiscuidade. Foi inclusive deposto pelo imperador Otão I, convocou um concílio para julgar suas falhas morais e administrativas. Esse tipo de corrupção pode ser encontrado em todos os níveis da sociedade e em todas as esferas dela. A corrupção está no coração do homem e contra ela precisamos lutar todos os dias, pois caso contrário nos tornaremos escravos de nossas próprias ambições e prazeres. Como disse o importante teólogo reformado João Calvino em sua obra Institutas da Religião Cristã, de 1536, o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. He told me about your crisis of faith. O cardeal Lawrence é o protagonista do filme. É o homem que ficou responsável por ser o organizador do novo conclave. Um homem com crise de fé, mesmo estando no seio da igreja e próximo ao Papa. É dele uma das citações mais emblemáticas do filme, quando diz: "A certeza é inimiga mortal da tolerância." Nossa fé é uma coisa viva, justamente porque caminha de mãos dadas com a dúvida. Se houvesse apenas certeza e nenhuma dúvida, não haveria mistério, portanto, nenhuma necessidade de fé. Todos nós temos crises de fé. Todo cristão tem crise de fé porque constantemente a nossa fé é questionada e precisamos buscar as respostas que até então nós achávamos que tínhamos. Constantemente estamos amadurecendo e crescendo
crescendo espiritualmente, de forma que quanto mais avançamos no conhecimento de Deus, mais percebemos quem Ele realmente é e mais confrontada é a nossa visão deturpada de quem nós pensávamos que Deus fosse. Em As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, Lúcia se encontra com Aslan e diz: Aslan, como você está grande? E ele responde a ela: é porque você está mais crescido, meu bem. À medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. E é exatamente isso que acontece conosco. Nossa fé precisa amadurecer e para que isso aconteça, ela precisa ser questionada. Quando isso acontece, entraremos em crise, porém sairemos dela mais convictos do que antes sobre quem nós somos e no que nós cremos. Olha, Conclave é um filme com muita profundidade. O meu conselho para você é que você assista ele de novo depois de assistir a esse vídeo, porque você vai poder perceber detalhes e nuances ali que você talvez não percebeu antes. Aqui do lado eu estou deixando 2 vídeos que abordam de forma mais detalhada sobre 2 assuntos que eu abordei aqui nesse vídeo. O primeiro fala sobre a relação da igreja com poder e dinheiro, e o segundo fala sobre as crises de fé na vida cristã. Vale muito a pena você conferir. Se você gostou e assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.